Bem-vindo, menino, bem-vindo, menina, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal Gico HQ, mais um Museu dos Quadrinhos. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um gibi muito bacana, muito especial, da década de 70, virada de 70 para os 80, chamado Heróis da TV, ó. Depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo de volta a mais um Museu dos Quadrinhos. Já sabe que aqui é o canal para falar de coisa antiga, gibi velho, a história dos quadrinhos no Brasil. Essa revista que a gente vai falar hoje é muito especial porque ela marcou a época de muitos leitores reapresentando ou apresentando diversos personagens da Marvel para os leitores de então, né? A galera que estava meio perdida porque a publicação da Marvel até então, até a Editora Abril assumir os títulos, era meio confusa. Parte dos títulos era lançado por uma editora, parte por outra editora, alguns títulos nem eram lançados, a cronologia estava toda bagunçada. Quando a Editora Abril pega os títulos para publicar, os que estavam disponíveis, né, porque alguns continuavam sendo publicados pela RGE, e a gente vai falar disso no vídeo mais para frente, a Editora Abril então pega Capitão América. Se você quiser ver o vídeo específico sobre o Capitão América, dá uma olhada aqui na cartela. E também o Heróis da TV, foram as primeiras publicações da Marvel, além de A Tumba do Drácula, que era uma publicação Marvel, mas era de terror. Então vamos nos focar aqui mais nesse universo tradicional da Marvel. Então quando a Editora Abril pega essas duas publicações, eles tentam dar uma arrumada na casa. A primeira revista lançada foi o Capitão América, eu já falei dela, né? E no mês seguinte chega nas bancas essa revista aqui, Heróis da TV. Na verdade, esse título, Heróis da TV, já tinha sido usado pela Editora Abril numa outra publicação que eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão ver em detalhes aí nas imagens, que era essa aqui, ó, Heróis da TV. Essa publicação trazia os personagens da Hanna-Barbera e o título tinha muito mais a ver, porque eram realmente personagens heróis da TV. Aí, como você está vendo nas imagens, tinha o Fantasma do Espaço, tinha o Homem-Pássaro, Herculoides, aqueles heróis das séries animadas da Hanna-Barbera. Então eles aproveitaram esse título que durou acho que foram 3 anos, quando encerrou acho que em 75 e em 79 é lançado o Heróis da TV. A importância dessa revista é justamente essa, de reapresentar ou apresentar pela primeira vez os personagens da Marvel para muitos leitores. E vocês lembram quando eu falo que na época que eu era guri, não é como hoje que você tem acesso à informação na palma da sua mão através do celular. Isso na época que eu era guri, isso era ficção científica. Literalmente, os caras da Enterprise pegavam o tricorder, que era um aparelhinho, e tinham todas as informações ali, pura ficção científica. Hoje em dia vocês vivem o futuro, na verdade. Vocês têm todas as informações do mundo no celular. Live long and prosper. Naquela época não era assim, então para você se divertir você tinha alguns programas de desenho animado em horários específicos e gibi. Então quem não gostava de outras coisas, tipo assim, eu nunca fui muito ligado em futebol, esportes, eu gostava mais de ler, de desenhar. Então isso aqui era a fonte de diversão da época, livros e quadrinhos. Então você imagina quando minha memória, eu sempre falo para vocês que é a memória de um passarinho manco, né? É bem fraca mesmo, mas algumas coisas eu lembro muito bem. Essa revista aqui eu lembro quando eu comprei, aonde eu comprei. Eu tinha, em 79, eu tinha 9 para 10 anos quando a revista saiu, quase 10 anos. Eu lembro que meu pai tinha parado o carro, a gente morava em Caraí na época, estava de mudança para Araruama, não tinha vindo morar em Araruama ainda. O meu pai parou o carro em Caraí e eu avistei, atravessando a avenida, numa banca pendurada essa revista aqui. É a capa amarela com esse Thor lindo desenhado aqui, que eu não sei o ilustrador, mas não é o Jack Kirby. E eu pude ver de longe aquilo e falei, pô pai, compra aquela revista lá pra mim. Papai atravessou, comprou a revista e me deu, e tá aqui a mesma revista. E essa aqui, eu já tinha falado no vídeo do Capitão América, que quando eu comprei o Capitão América, eu falei, pô, essa aqui eu vou guardar. Essa eu vou guardar, vou tentar comprar todo mês. E com a Heróis da TV, que lançou no mês seguinte do Capitão América, foi a mesma coisa. Vou tentar guardar e acompanhar enfim, colecionar. Essa revista é sensacional. Primeiro tem essa história do Thor, que é contra o Galactus. Então é uma história totalmente de ficção científica. É uma coisa que foge aqueles épicos do Thor, é uma coisa de sci-fi mesmo, apresenta os personagens bem interessantes. Cara, é muito Guerra nas Estrelas isso aqui. Então, bem assim, acompanhando, que a Guerra nas Estrelas também veio alguns anos antes, né?
Star Wars, que vocês chamam agora, né? Logo depois tem o Punho de Ferro, uma história do Punho de Ferro. Aí nas imagens vocês vão ver em detalhes as histórias que vinham aqui nas edições. O Homem de Ferro também. Eram os personagens, vamos dizer, B da editora, né? O Homem-Aranha não estava com eles, o Hulk também não, o Quarteto Fantástico, tudo isso estava com a RGE. Aí tem o Mestre do Kung Fu, que já tinha sido publicado aqui no Brasil pela Block também, na época da Block, que foi curta, mas publicou vários personagens. E o Surfista Prateado, numa história bem legal também. Então isso aqui, cara, fisgou totalmente o leitor que havia em mim, assim, eu li e reli, eu tentava desenhar isso aqui diversas vezes, copiar, treinar desenho, desde aquela época eu já gostava muito de desenhar, e eu sou autodidata no desenho, né? E aí no mês seguinte sai a número 2, que vocês estão vendo aí nas imagens com mais detalhes. Esses almanacs tinham 130 páginas, cara, ao preço da época de 22 cruzeiros, eu não sei exatamente quanto é, mas eu lembro que não era uma coisa cara, era uma coisa acessível, sabe, é o que eu falo, você comprava com o troco do pão, você ia comprar o pão na esquina, pô, sobrava umas moedinhas, você conseguia comprar uma revista. Aí na número 2 você tem a estreia do Capitão Marvel desenhado pelo Gil Kane, que é bem legal. Você tem a história do... Aí vai mantendo esse mix, né, do Homem de Ferro, Punho de Ferro. Estreia os campeões caçadores, ó. Os campeões, aquele grupo o antigrupo da Marvel, né, que tinha o Anjo, Hércules, Homem de Gelo, uma bagunça danada, mas as histórias eram legais, pelo menos eu lembro de me divertir lendo. E continuou o Punho de Ferro e o Motoqueiro Fantasma, que era a revista era colorida no Brasil, né, na época os originais que vinham não eram coloridos, então cabia à editora brasileira fazer a colorização, e a colorista aqui geralmente era uma moça chamada Rita, e não sei por que cargas d'água ela resolveu pintar o Motoqueiro Fantasma de vermelho, enfim. A número 3 tem a estreia da Miss Marvel, a origem da Miss Marvel, a estreia da Miss Marvel, a origem no outro número. O formato da revista era um pouco maior do que o formatinho tradicional, que depois mudou. Aqui tem a estreia do Falcão, na número 4. Na número 5, olha que ainda bem que eu não cortei, né? Eles tinham essa tradição também de colocar brindes nas revistas. O Motoqueiro Fantasma, na número 6. A número 7 é a última nesse formatão, vamos dizer assim, que ela é maior, com 132 páginas. A partir da número 8, ela entra nesse formatinho mais tradicional, o formatinho menor. E cai o número de páginas, ela cai para 80 páginas, não, 100 páginas. Ela fica com 100 páginas durante um bom tempo. Aí vai, né? Número 9, número 10. Vou mostrar a capa aqui. Nas imagens aí você vai vendo com mais detalhes. E eu vou chamar assim, eu não vou fazer o vídeo para não ficar muito longo, porque são muitas revistas e tem muitos personagens interessantes. Eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Então essa é a parte 1, que vamos chamar de fase 1 da revista, onde foram apresentados esses personagens, histórias de origem. Na número 11, você tem a estreia do Capitão Marvel pelo Jim Starlin. Então começa essas sagas cósmicas, meio psicodélicas, começa nessa aqui. Aí continua no mix o Capitão Marvel na número 12, 13 o Punho de Ferro, 14 novamente Surfista Prateado, Motoqueiro Fantasma. Esse mix fica um bom tempo. Aí eu tenho um furo na minha coleção, infelizmente essa não está completa, eu não tenho a número 15. Então se você estiver assistindo esse vídeo aí e quiser ter interesse em vender, eu não tenho a número 15 e eu não tenho a número 18. E eu tenho algumas que estão bem detonadas, mas não me importa não. Mesmo elas estando em estado de conservação ruim, porque aqui em Araruama, já falei em outros vídeos, a distribuição quando eu vim morar aqui era muito ruim, e ainda é muito ruim. Não é como... Hoje em dia a gente só tem 2 bancas, antes a gente tinha mais bancas aqui, as bancas estão realmente diminuindo, né? Mas a distribuição era muito ruim. Então, tinha mês que vinha revista, tinha mês que não vinha, tinha mês que vinha uma, alguém chegava na frente e levava. Então, muita coisa eu conseguia através de sebo. Então, tem umas bem detonadas. Mas eu não ligo, não. Pra mim, tá de boas. Ó, as capinhas bem detonadas. Daí em diante, da 18 em diante, eu tenho todas. Eu consegui fechar a coleção, então ficava faltando essas 2 aí que eu nunca consegui encontrar em sebo. E cada dia que passa fica mais difícil, né?
Aqui na número 21 tem a estreia do Nick Fury do Jim Steranko, que é aquela fase super aclamada e foi relançada recentemente na coleção de capa dura da Salvat, da capa preta. Aliás, várias das histórias que foram publicadas em Heróis de TV estão sendo republicadas, ou pela Salvat ou pela Panini. Eu lembro que o Mestre do Kung Fu ganhou recentemente uma publicação daquela coleção histórica Marvel com as histórias que saíam aqui. O Nick Fury foi publicado na Salvat, eu recomprei porque aquele material merece uma capa dura e um papel melhor. Comprei aquilo lá. Então, vários desses materiais aqui ou estão sendo republicados ou provavelmente ganharão republicação. Então, é uma chance de você, leitor novato, saborear essas histórias que, para mim, foram o auge da Marvel. Assim, sem sombra de dúvidas, histórias muito boas. Na número 23 tem a estreia dos Invasores, que é um grupo retcon, né? É um grupo que eles introduziram na cronologia, não existia originalmente. É uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. Uma união de heróis da Segunda Guerra Mundial, os heróis originais da Marvel. E aqui a número 24, essa capinha bem... Eu adorava essas capinhas assim montadas, eram montadas pelo departamento de arte, mas eu acho bem interessante, chamavam bastante atenção. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui, essa primeira fase, porque depois ele se estende. Eu tenho aqui ainda algumas outras revistas para mostrar. Vou mostrar pelo menos a capa para vocês, ó. Ah, legal ter tirado isso aqui para lembrar. Nessa edição começa aquela... muita gente igual. Eu não curto muito não, mas começa o que aconteceria ser, que são histórias de realidades alternativas, onde o cara tem uma ideia, e se acontecesse tal coisa? Então aqui, ó, o que aconteceria se o Punho de Ferro, se o Mestre Kung Fu fosse um fora da lei? Esse aqui é até profético, né? Se o martelo do Thor fosse encontrado por uma mulher. Aqui continua o Surfista Prateado, Homem de Ferro e Thor, 40 páginas do Thor. O Thor aqui na fase já do John Buscema, excelente. Mais Punho de Ferro, Nick Fury do Jim Steranko. As capinhas detonadas, mas tá de boas. Onde as capas estão melhores, não estão rabiscadas. Essa aqui é 210, não, 2 alguma coisa, que eu não sei o dinheiro. O dinheiro mudou tanto no Brasil. E aqui Campeões. Então, essa aqui encerra a primeira fase da revista. Não é que ela tenha mudado de número, nada disso não. É porque depois, a partir dessa segunda fase, que é essa aqui, ó, a revista número 34, eu vou chamar de segunda fase porque começa uma levada de estreias de personagens. E aqui, a estreia dos Vingadores, que, por incrível que pareça, estava sem ser publicado no Brasil durante todo esse tempo. E eles começam naquela fase que o Visão entra para a equipe. Essa fase aqui, diante da revista 34, eu vou comentar em outro vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Você que é colecionador, espero que tenha dado aquela nostalgia gostosa aí no seu coração. Molecada que ainda não conhecia essa revista, a revista era sensacional. E se por acaso você topar com um título desse aí no sebo, compra e guarda, tá? Porque essa revista é muito legal, é bom ter ela aí. Bom, tá com dúvida? Deixa aí no comentário, vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Já sabe, né? Compartilha o vídeo. Dá seu like aí para aumentar a relevância do canal. A gente acho que nesse último mês entraram mais de 100 pessoas já inscreveram-se aqui no canal, isso é muito legal. Quanto mais gente conversando sobre esse assunto que a gente ama, é mais legal. E lembra que aqui no canal também tem aulinha de desenho e speed drawing, que eu faço de vez em quando na outra playlist. Então, se você tem um filho que gosta de desenhar, ou se você mesmo quer desenhar, quer treinar, tem as aulinhas aí na outra playlist que chama Aulinhas e Speed Drawing. E aqui no Museu dos Quadrinhos, sempre falando de revista antiga. Valeu? Bom, obrigado por sua companhia. Foi sempre um prazer estar aqui com vocês. E fica ligado que logo, logo tem a parte 2 aqui de Heróis da TV da Editora Abril. Valeu? Tchau, gente!